Para a Novartis, não importa se a gente vai atender um pequeno ou um grande número de pacientes. O que importa é atender a necessidade de todos os pacientes. Por isso, a gente investe anualmente bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Só em 2009 foram 7,4 bilhões de dólares. O Afinitor é fruto desse investimento da Novartis em pesquisa e desenvolvimento. O medicamento foi aprovado pela Anvisa para o tratamento do câncer renal avançado em caráter fast track. Isso significa que a agência dá uma prioridade superior à aprovação do medicamento por ele tratar uma doença que ainda é uma necessidade médica não atendida. Apesar da reconhecida importância do Afinitor para a comunidade médica, o nosso desafio inicial era explicar a forma de atuação inovadora do medicamento para um público leigo. Portanto, nós deveríamos explicar para o jornalista qual o grande diferencial daquele medicamento para que ele, primeiro, entendesse aquele assunto técnico e, em seguida, visse a importância do seu leitor ou do seu ouvinte também receber aquela informação. Diante desse cenário, os dois objetivos traçados após a Impress receber o briefing da Novartis foram posicionar a Novartis e o Afinitor no tratamento de câncer renal avançado, fazer com que a população entendesse o que é o câncer renal avançado e também o que é o Emitor, que é o mecanismo de atuação diferenciado do Afinitor. A partir desses objetivos, nós criamos um planejamento estratégico de comunicação usando ferramentas integradas. As estratégias adotadas por nós foram usar o fato do Afinitor ter sido listado entre os 10 medicamentos mais promissores da indústria farmacêutica no mundo. Usar principalmente os meios rádio e meio web para divulgar nacionalmente o Afinitor e o seu mecanismo de atuação, o Emitor. Nas táticas, o primeiro passo foi enviar uma nota para a Folha de São Paulo logo que o medicamento foi aprovado pela Anvisa no Brasil. O segundo passo foi oferecer uma entrevista exclusiva também para a Folha de São Paulo, explicando o diferencial do mecanismo de atuação do Emitor, que é o mecanismo do Afinitor. O terceiro passo foi oferecer aí uma matéria para o jornal Correio Brasiliense, usando um speaker, um porta-voz internacional, falando sobre o tratamento e os desafios do câncer renal avançado. O último passo da nossa estratégia consistia em distribuir a informação sobre o novo medicamento para o Brasil inteiro. Portanto, a gente criou um rádio release em que um médico especializado em câncer renal dava uma entrevista para uma jornalista explicando o diferencial do tratamento e dando algumas dicas de como, por exemplo, diagnosticar precocemente a doença. A segunda ferramenta utilizada foi o Web Release, que consiste num release interativo que o jornalista recebe por e-mail e que lá ele pode encontrar, por exemplo, um vídeo mostrando o mecanismo de atuação do remédio, uma entrevista com o médico, informações sobre a doença, enfim, ele recebe em um único veículo toda a informação que ele precisa para a matéria dele. Ao todo, 166 veículos no Brasil divulgaram o novo remédio da Novartis. O lançamento para a imprensa brasileira virou case para a empresa no resto do mundo. Essa foi a primeira vez que a Novartis utilizou a ferramenta de Web Release numa estratégia de lançamento de produto. Eu acho que não só o Web Release, o que teve sucesso nessa estratégia de lançamento foi usar uma série de ferramentas, não só a imprensa tradicional, mas ferramentas inovadoras como o Web e o Rádio Release.